O DC Notícias recebe o Dr. Ariel Nicolai César Dias, juiz de direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar aqui de Foz do Iguaçu. Vamos falar sobre o 7º Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que começa amanhã aqui em Foz do Iguaçu, quarta-feira. Por que esse tema? Por que debater esse tema? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, esse fórum aqui, na verdade, é um fórum que está na sua 7ª edição, né? Ele foi idealizado por juízes para debater exatamente a temática da violência doméstica e aí buscar o aperfeiçoamento da interpretação da Lei Maria da Penha, que cuida dessa questão da violência doméstica contra a mulher. E aí esse fórum, pela primeira vez, foi realizado no sul do Brasil e especificamente aqui em Foz do Iguaçu. A gente conseguiu a Coordenadoria de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça, tomou a frente disso e conseguiu trazer esse evento bem grande. Então, os juízes do país inteiro estarão reunidos aqui para debater essa problemática tão comum no nosso dia a dia. Quantos Infelizmente, juízes, mais ou menos? são 250 vagas, acreditamos que metade disso sejam juízes, 100 e poucos juízes venham e, além de juízes, o evento foi aberto para a comunidade em geral, então participação de outros interessados também, advogados, promotores, comunidade em geral também está convidada a participar do nosso evento. Está confirmada a presença da ministra Carmen Lúcia amanhã? Amanhã, 19 horas, começa a abertura e depois a palestra dela, que vai tratar da temática. A ministra Carmen Lúcia, do STF, também prevista a visita na quinta-feira, a presença da senadora Gleisi Hoffmann, né? Isso. Que a presença da senadora deve contribuir nessa discussão? Também, ela abordará alguns temas de conhecimento dela, que ela atua lá no Congresso Nacional, alguns temas que ela trata, que ela tem tratado lá, ela vai trazer a posição dela e dos trabalhos que ela vem fazendo lá, né, sobre essa temática. Sendo ela mulher, né, defensora dos Exato. direitos das mulheres. Esse tema, violência contra a mulher, foi tema do último Enem, né? Isso é válido para discutir entre a sociedade? Sem dúvida, é um tema que ganhou bastante visibilidade a partir da Lei Maria da Penha, que veio para tentar mudar uma realidade, aquela questão da violência doméstica que uma vez ficava dentro do lar, né? Ainda fica um problema muito grande que a gente tem esse medo, a vergonha de denunciar, e esse tema começou a ganhar uma visibilidade a partir da Lei Maria da Penha, e esse foi um dos grandes méritos dela. Ela buscou principalmente proteger a mulher e trouxe ao debate esse tema. E o fato desse tema ser questionado no Enem, acho que é um reflexo disso também, mostrando a importância do Estado brasileiro ter assumido como prioridade o combate à violência doméstica como uma das políticas públicas prioritárias. E de que forma os juízes discutindo isso pode mudar essa realidade, tantos casos, essa realidade difícil? A verdade é que a legislação, ela é idealizada, né? O legislador vai lá, estuda, cria a lei, só que o real sentido da lei é dado na aplicação prática que é feito dela e quem faz essa aplicação são os juízes. Então, no momento de se debater, que o juiz adequa a lei ao fato concreto. Então, os juízes que realmente enfrentam o trabalho do dia a dia, da aplicação da lei, nos processos que tomam a frente da interpretação da jurisprudência, os tribunais juízes. Então, o debate sobre isso, ele aprimora, a gente traz experiências, às vezes, como vem do Brasil inteiro, são trazidas experiências para compartilhar coisas que estão dando certo, dificuldades, várias cabeças pensando junto, e o debate sério e de qualquer tema, ele sempre é produtivo, porque a gente procura debater e buscar soluções para esse problema. Então, os juízes debatem, conversam, está tendo essa dificuldade, essa incidência, essa, como solucionar isso, e aí esse debate acaba sendo sempre, todo e qualquer debate sobre um assunto é uma forma de combater ele, de reforçar as políticas para superar a dificuldade. Na opinião dos magistrados, é preciso modificar alguma coisa da lei ou ela só precisa ser aplicada? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei muito boa, ela é uma lei bastante avançada, no geral, assim, dá para se dizer que ela veio bem, mas tem certos pontos, inclusive é um dos temas do nosso congresso aí, a ser debatido, que tem alguns pontos que demandam aperfeiçoamento. A questão, eventualmente, da tipificação do crime de desobediência de medida protetiva para superar algumas discussões que existem nos tribunais, a questão da liberação mediante fiança pelo delegado, quando ainda não foi apreciado o pedido de medidas protetivas. Essas são questões pontuais. No geral, a gente pode ver que a lei é muito boa, que ela mudou positivamente o cenário político, fático, jurídico, nacional, mas tem sempre alguns ajustes a serem melhorados. Como todas as leis, né? Normal. As questões, por exemplo, quando uma mulher denuncia um crime, que ela foi agredida,
mas ela não tem a coragem de representar contra o agressor. De que forma conscientizar a população com relação a isso? Essa questão aí é uma questão bem delicada, porque tem alguns crimes que dependem de representação, outros não. Então, por exemplo, crime de ameaça depende dela representar, senão o Estado não pode intervir. São de ação penal pública condicionada à representação dela. Quando é só ameaça. Já tem outros, por exemplo, lesão corporal. Houve um tempo algum debate jurisprudencial sobre o tema, mas o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ação de inconstitucionalidade, resolveu a questão e disse que a lesão é incondicionada, então independe de vontade dela, certo? Então, tendo constatado um crime de lesão, o poder público pode intervir independentemente da vontade da vítima. Mas a verdade é que a gente precisa da colaboração, porque apesar desse poder do Estado ir lá intervir no caso, ela tem que colaborar depondo, apresentando versão, porque senão acaba não tendo aquela efetividade. Então, o que a gente precisa mesmo das vítimas é que elas tenham coragem de romper a barreira do silêncio e fazer a denúncia e ir à frente e se conscientizarem, né, de que a não tolerância à violência, porque o fato é que muitas vezes, por várias questões, tem dependência econômica, tem dependência psicológica, tem a perspectiva de que a pessoa pode mudar e a vítima vai perdoando, vai deixando assim, tem receio de levar esse conhecimento a público, vergonha de vizinhos, mas na verdade ela tem que ter consciência que não pode tolerar a violência, então tem que sim se empoderar, buscar o apoio da rede que está à disposição dela para ajudar a superar, romper essa barreira de violência, muitas vezes, inclusive, até, e é um ponto que a Lei Maria da Penha trata bem e que um foco novo, inclusive do tratamento do agressor. Porque muitas vezes a vítima quer continuar com ele, mas quer que ele não agrida. Então, às vezes, trabalhar também a pessoa do agressor é importante, é um foco novo que a gente tem enfrentado. Aqui em Foz do Iguaçu, qual que é a realidade? Os casos têm aumentado, diminuído? Como é que está? Isso também é uma pergunta frequente, né? Na verdade, sim, se a gente pegar antes da Lei Maria da Penha, a gente não tinha uma estatística muito grande. Hoje a gente sabe que a incidência desse tipo de crime é muito grande, mas é que é um crime que ganhou grande visibilidade com a Lei Maria da Penha e o pessoal, as vítimas, começaram a ter coragem de denunciar, procurar a polícia, procurar a delegacia. Então, assim, a gente vê que houve um certo aumento do número de casos, mas talvez fossem casos que antes ficassem escondidos lá nas estatísticas que a mulher não tinha medo de não denunciava. Hoje ela já denuncia. Claro que não tanto quanto o necessário, ainda tem questão, esses entraves todos, tem a questão do machismo, a questão, enfim, uma questão antropológica também, mas ela tem procurado cada vez mais trazer isso à frente, a conhecimento. O Congresso Fórum Nacional começa quarta-feira, vai até dia 21, que é? Sexta? Sábado. Sábado, né? Ainda não dá mais tempo de se inscrever, participar. Eventualmente, inscrições ainda estão abertas. Não sei se o site do Tribunal de Justiça está recebendo inscrições e hoje, como eu fiquei o dia inteiro na rua, numa outra situação, eu não sei se já encerrou ou não, mas até no local lá, eventualmente, é possível tentar a inscrição. Não posso garantir, porque eu não sei se tem ainda vagas ou não, mas ainda seria possível. Doutor Ariel, obrigado pela presença e sucesso no fórum. Obrigada. Conversamos com o doutor Ariel, que é o responsável pelo juizado de violência contra a mulher, contra a família aqui de Foz do Iguaçu. Agora vamos falar de intempéries da natureza. Muitas famílias tiveram prejuízos com a chuva da última noite aqui em Foz. Quando o dia amanheceu, o que mais se viu foi sujeira, lama e gente lavando o barro. Prejuízos e transtornos em casas e comércios. A chuva chegou por volta das 3 horas da manhã e durou até o dia amanhecer. A Defesa Civil informou que foram 79 milímetros de chuva, o que representa cerca de 30% do esperado para todo o mês de novembro. Não houve rajadas de vento, mas a força d'água derrubou este muro com um cercado e tudo. Prejuízo para os moradores da região do Boici. A água e a lama estragaram móveis e até carros. Não me saia daí. Segundo o Instituto SOMAR Meteorologia, o grande volume de chuva foi causado por um sistema de baixa pressão que se formou sobre o Paraguai e sobre a Argentina. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo. E para quem não gosta de chuva, a notícia não é animadora. A previsão é de que a chuva continue até o final de semana. Amanhã deve chover o dia todo, a mínima é de 20 e a máxima deve ficar entre os 25 graus. Na quinta-feira o sol pode aparecer em alguns momentos e a chuva não deve dar trégua. Pancadas isoladas podem acontecer a qualquer hora, a mínima é de 21
e a máxima não passa dos 26 graus. E para sexta-feira a chuva diminui, são esperados somente 2 milímetros para todo o dia. Assim como na quinta, o sol pode aparecer somente em alguns momentos, mas a maior parte do dia vai ser nublado. A mínima é de 18 e a máxima é de 25 graus. No próximo bloco, vamos falar de furto de fios de cobre na antiga sede da Guarda Municipal aqui de Foz. Fique por aí.